Na véspera do casamento, ela foi até a casa do noivo cheia de expectativa. Mas ao se aproximar da porta, ouviu uma conversa estranha entre ele e os pais, e quase gritou quando a verdade finalmente a atingiu. O brilho acetinado do vestido de noiva parecia sugar toda a luz do ateliê, transformando o pequeno espaço em um santuário onde apenas Carolina e seu reflexo existiam. Diante do espelho de moldura rococó, ela mal se reconhecia. A renda delicada, bordada com minúsculas pérolas, que pareciam lágrimas de alegria congeladas, abraçava seu corpo com uma perfeição quase divina. A saia, uma cascata de tule e seda, se espalhava pelo chão de madeira polida como a espuma de uma onda mansa, prometendo levá-la a um futuro tão grandioso quanto a sua cauda. Por um instante, a menina que um dia se enrolou nos lençóis brancos da mãe, sonhando com príncipes e castelos, ressurgiu em seus olhos. Aquele sonho, antes uma fantasia infantil sussurrada em noites de pijama, agora se materializava em Ipatinga, no coração de Minas Gerais, e o príncipe tinha nome e sobrenome: Rodrigo. Atrás dela, o reflexo de sua mãe, Dona Teresa, surgiu como uma aparição terna. Suas mãos, quentes e calejadas por uma vida de trabalho, tocaram os ombros da filha com uma reverência silenciosa antes de ajeitarem o véu, que flutuou como uma névoa sagrada ao redor de seu rosto. "Minha filha, você está ainda mais linda do que nos meus sonhos", sussurrou Dona Teresa, a voz embargada por um misto de orgulho avassalador e a melancolia doce de quem está prestes a entregar seu bem mais precioso. Um sorriso brotou nos lábios de Carolina, mas seus olhos não conseguiam se desviar da figura no espelho. Era a noiva do ano, a futura senhora de uma das famílias mais promissoras da região. Rodrigo, com seu sorriso fácil, sua ambição calculada e a aprovação incondicional de seus pais, era o genro que toda mãe pedia a Deus. Nos últimos 3 anos, ele fora a personificação da estabilidade, um porto seguro em meio às incertezas da vida. Nunca esquecia um aniversário, trazia orquídeas aos domingos e apertava a mão de seu pai com a firmeza de quem já se sentia parte da família. Para todos, ele era o par perfeito. Para Carolina, ele era o homem que havia prometido construir um império ao seu lado, um futuro onde a felicidade não era uma opção, mas uma certeza. Enquanto a costureira, de joelhos no chão, dava os últimos pontos na barra do vestido, Dona Teresa segurou as mãos da filha, seus dedos entrelaçando-se com os dela. "Amanhã, Ipatinga inteira vai parar para ver você passar. Será a noiva mais deslumbrante que esta cidade já viu", disse ela, os olhos brilhando com a visão não apenas do casamento, mas de toda uma linhagem de esperanças e sacrifícios que culminavam naquele momento. Carolina levou as mãos ao peito, sentindo o coração bater descompassado, uma orquestra frenética anunciando o início de uma nova vida. Ela se convenceu de que era apenas a euforia, a antecipação de um felizes para sempre que estava prestes a começar. No caminho de volta para casa, o carro deslizando pelas ruas familiares do Vale do Aço, elas repassaram a lista de tarefas pela última vez, um mantra para acalmar os nervos. O buffet impecável, as flores encomendadas de Olambra já a caminho. A orquestra com seu repertório clássico confirmadíssima. O clube, com capacidade para 300 convidados, estava sendo decorado desde a madrugada. Cada item era riscado do caderno de Dona Teresa com a precisão de uma general que planejou cada movimento da batalha. "E a lua de mel?", perguntou a mãe com um sorriso cúmplice, quebrando a formalidade. Carolina riu, um som um pouco mais alto do que o pretendido. Rodrigo havia feito questão de manter o destino em segredo. Algo inesquecível, ele prometera, e ela se agarrava a essa promessa como a um amuleto. Tudo estava perfeito, perfeito demais. A cidade já fervilhava com a notícia da união das famílias.
Um evento que consolidaria não apenas o amor, mas também os negócios. Contudo, enquanto observava o contorno das montanhas se recortar contra o céu alaranjado do entardecer, uma ondulação de desassossego percorreu sua espinha. Nenhum imprevisto, nenhuma falha, em meses de planejamento exaustivo. E ainda assim, suas mãos, escondidas no colo, tremiam levemente. Perfeito demais para ser verdade. Uma voz traiçoeira sussurrou em sua mente. Ela sacudiu a cabeça, forçando outra risada para espantar o mau agouro. Toda noiva fica nervosa, mãe, disse em voz alta, mais para si mesma do que para Dona Teresa, ignorando a pequena chama de gelo que se acendera em seu peito e se recusava a apagar. Amanhã seria o dia mais feliz de sua vida, e ela precisava desesperadamente acreditar nisso. Em casa, o vestido foi pendurado como uma relíquia sagrada no armário, seu tecido farfalhando como um segredo. Carolina o tocou uma última vez, antes de fechar a porta, como se aquele gesto pudesse selar seu destino. Sua mãe a esperava no quarto, dobrando as peças do enxoval no baú de madeira de lei que fora de sua avó. Carol, começou Dona Teresa, a voz suave, mas carregada de uma seriedade inesperada. Você está mesmo pronta para a vida de casada? A pergunta a pegou de surpresa. Ela riu, um som frágil e rápido. Claro, mãe, Rodrigo e eu já conversamos sobre tudo. Queremos ter filhos logo. Vamos morar no apartamento dele até comprarmos nossa casa na serra. Vai dar tudo certo. Dona Teresa assentiu, o rosto se suavizando em um sorriso satisfeito. Ela então a lembrou do que seu pai havia preparado. O apartamento no bairro Nobre, já com a escritura no nome dela. O carro importado com um laço vermelho esperando na garagem. A conta poupança recheada para garantir um começo de vida sem apertos. Era o tipo de dote que alimentava as conversas em todos os cafés e salões de beleza da cidade. E Carolina sabia que sua mãe mencionava aquilo com um orgulho que mal cabia no peito. Mas ouvir tudo aquilo em voz alta, listado como os termos de um contrato, fez algo se contorcer dentro dela. Mãe, eu não me importo com nada disso, disse, sentando-se na beirada da cama, o colchão afundando sob seu peso. O que importa é que eu e o Rodrigo nos amamos. As palavras saíram com facilidade. Um roteiro ensaiado e aperfeiçoado ao longo de meses. No entanto, assim que o som de sua própria voz se dissipou no ar, uma sombra de dúvida se instalou. Ela se lembrou das pequenas fissuras na fachada perfeita de seu relacionamento. Às vezes, em que ele demorava horas para retornar suas ligações, alegando reuniões intermináveis. A maneira furtiva como guardava o celular no bolso sempre que ela entrava no quarto. As noites tardias, com amigos de negócios, sempre com a mesma desculpa vaga. E, acima de tudo, a forma como ele dizia, eu te amo. Ou melhor, como ele nunca dizia primeiro. Era sempre uma resposta, uma devolução, nunca uma oferta espontânea. Em vez disso, ele sorria, a chamava de minha princesa e mudava de assunto, como se apelidos carinhosos pudessem preencher o vazio deixado pelas palavras que realmente importavam. Ela balançou a cabeça, repreendendo-se por criar problemas onde não existiam. Afinal, ele a pedira em casamento. Ele estava organizando aquela festa monumental. Ele estaria ao seu lado no altar amanhã, diante de Deus e de toda a sociedade de Ipatinga. Mesmo assim, a inquietação em seu peito se recusava a ceder. Talvez fosse normal. Talvez toda noiva, na véspera de entregar sua vida a outra pessoa, sentisse esse tremor nas mãos, essa insônia povoada de pensamentos sombrios, essa dor fria no estômago. Talvez tudo isso fosse apenas parte do ritual. O telefone tocou, estridente, rasgando o silêncio tenso do quarto. O som a fez pular. O nome de Rodrigo brilhava na tela, um farol em meio à sua tempestade interna. Ela atendeu no primeiro toque, a mão tremendo. Oi, amor.
A voz dele soou do outro lado da linha, quente e melodiosa, o bálsamo que ela precisava desesperadamente ouvir. E então, minha princesa, ansiosa para amanhã? Carolina fechou os olhos, agarrando-se àquela calma, aquela segurança que ele projetava com tanta maestria. O vestido é maravilhoso, mal posso esperar para que você me veja nele. Uma pausa curta, e então ele disse as palavras que ela ansiava. E eu mal posso esperar para fazer de você minha esposa, para sempre, Carol. Teremos o para sempre. Ela sorriu no escuro, o coração se aquietando por um instante. A promessa do para sempre, dita com aquela convicção inabalável, era o suficiente para silenciar os demônios. Pelo menos por enquanto. Mas a calmaria foi passageira. Depois de desligar, uma energia inquieta tomou conta de seu corpo. A voz de Rodrigo, em vez de tranquilizá-la, havia acendido nela uma necessidade visceral de vê-lo, de sentir o calor de seu abraço, de confirmar com os próprios olhos que a segurança em sua voz era real. Vou só dar um pulo no apartamento do Rodrigo. Preciso entregar uma coisa que ele esqueceu, mentiu para a mãe, que já se preparava para dormir. Não demoro! Dona Teresa franziu a testa, mas assentiu. Não volte tarde, filha. Você precisa descansar. Carolina pegou as chaves do carro, o coração agora batendo não de medo, mas de uma antecipação febril. Precisava daquele último contato, daquela última prova de que seus medos eram infundados, de que a felicidade prometida era sólida como a rocha das montanhas que cercavam a cidade. O ar da noite em Ipatinga era ameno, carregado com o cheiro de terra molhada e do jasmim que florescia no jardim da vizinha. As ruas estavam silenciosas, banhadas pela luz amarelada dos postes. Enquanto dirigia, sua mente trabalhava em alta velocidade, revisitando cada detalhe dos últimos 3 anos. Lembrou-se do primeiro encontro, arranjado por amigos em comum. Rodrigo chegara com um sorriso que parecia iluminar o bar inteiro. Ele falava de seus planos, de sua ambição de expandir os negócios da família, de construir algo grandioso. Carolina, acostumada com os rapazes da cidade cujas ambições raramente iam além do próximo fim de semana, ficou fascinada. Ele era diferente. Ele tinha um plano, um mapa para o futuro e a convidou para fazer parte dele. Ela se apaixonou não pelo homem que ele era, mas pelo homem que ele prometia se tornar, e pela mulher que ela se tornaria ao seu lado. As dúvidas, no entanto, sempre estiveram lá, como ervas daninhas crescendo nas frestas de seu jardim encantado. Ela se lembrava de uma tarde, cerca de 1 ano atrás. Estavam em um café, e o celular dele não parava de vibrar sobre a mesa. Ele o virava com a tela para baixo, o rosto se fechando em uma máscara de irritação. Quem é? Ela perguntou casualmente. Ninguém importante. Coisa do trabalho. Ele respondeu ríspido antes de se levantar para atender do lado de fora. Ela observou pela vidraça, viu seus gestos tensos, a forma como ele passava a mão pelo cabelo, um sinal claro de frustração. Quando voltou, o bom humor havia evaporado. Ele deu uma desculpa qualquer e encerrou o encontro. Naquela noite, ela chorou sem saber exatamente por quê. Sentiu-se como uma intrusa na vida dele, uma espectadora de um espetáculo cujo roteiro ela não conhecia. Houve outras ocasiões. Aniversários de amigos em que ele desaparecia por longos períodos, voltando com o hálito de uísque e os olhos brilhando de uma euforia que não era para ela. As viagens de negócios de última hora para cidades próximas, das quais ele voltava exausto e estranhamente distante. Carolina tentava confrontá-lo, mas ele era um mestre na arte da evasiva. Transformava a preocupação dela em ciúme possessivo, a intuição dela em paranoia feminina. Você precisa confiar em mim, Carol. Uma parceria como a nossa se baseia em confiança, ele dizia. E a culpa recaía sobre ela por duvidar do homem perfeito.
E ela, desesperada para manter a paz, para proteger a imagem idílica de seu relacionamento, recuava. Aceitava as desculpas, engolia as dúvidas e se esforçava para ser a noiva compreensiva e confiante que ele e sua família esperavam que ela fosse. O prédio de Rodrigo surgiu na esquina, um edifício moderno de tijolos aparentes e varandas de vidro. O gato de uma moradora idosa dormia no parapeito da janela do térreo, uma imagem de tranquilidade que contrastava violentamente com a turbulência em seu peito. Ela estacionou o carro, o motor morrendo em um suspiro, e subiu as escadas correndo, os saltos ecoando no silêncio da madrugada. A ansiedade agora era uma bola de fogo em sua garganta. Ela precisava que ele a abraçasse e dissesse que tudo ficaria bem, que todas as suas suspeitas eram fantasmas de uma mente cansada. Ergueu a mão para bater na porta de madeira escura, o número 302 em latão polido, brilhando sob a luz do corredor. Mas antes que seus dedos tocassem a superfície, a voz dele atravessou a madeira, clara e inconfundível. Mãe, já conversamos sobre isso. Pare de se preocupar, vai dar tudo certo. Carolina congelou, a mão pairando no ar. A voz dele era calma, controlada, o mesmo tom que ele usava para acalmar um cliente insatisfeito ou para garantir um negócio lucrativo. Não era a voz do noivo apaixonado que falara com ela ao telefone minutos antes. A voz da mãe dele, Dona Elvira, respondeu, trêmula e aguda. Rodrigo, meu filho, você tem certeza disso? Certeza sobre a Carolina? O coração de Carolina parou. Ela esperou a defesa inflamada, a declaração de amor incondicional, a repreensão pela dúvida. Em vez disso, o que veio foi uma risada. Uma risada baixa, debochada, que fez o sangue de Carolina gelar nas veias. Mãe, eu já te disse 1000 vezes. A Carol é ótima. É como uma irmã para mim. Me acostumei com ela, com o jeito doce dela. É uma boa menina. Irmã. A palavra a atingiu como um soco no estômago, arrancando todo o ar de seus pulmões. A boca ficou seca, o mundo começou a girar lentamente. Ela se agarrou ao corrimão de metal frio, as unhas cravando na pintura, desesperada por um ponto de apoio, enquanto seu universo desmoronava. Mas ela não se moveu. Ficou ali paralisada, uma estátua de dor, precisando ouvir o resto, precisando que ele se corrigisse, que dissesse que era uma brincadeira de mau gosto. Mas você a ama, meu filho. Você a ama de verdade, insistiu a mãe, a voz carregada de uma súplica final. A resposta de Rodrigo foi outra risada, desta vez mais alta, mais cruel, um som que quebrou algo fundamental dentro de Carolina. Amor, mãe, por favor, amor é coisa de novela, de filme de Hollywood. Na vida real, a gente tem que ser inteligente. Você viu o que os pais dela estão nos dando? O apartamento no Horto, o carro novo, a conta bancária que vai financiar a expansão da empresa. E as conexões do pai dela na prefeitura? Isso não tem preço. Esse casamento é um negócio, mãe. É segurança, não romance. O mundo inclinou-se perigosamente. Cada sorriso terno, cada promessa sussurrada, cada vez que ele afastou uma mecha de cabelo de seu rosto, tudo se estilhaçou, revelando a farsa por trás do vidro barato. A voz do pai dele, seu Afonso, juntou-se à conversa, grave e aprovadora. Sua mãe se preocupa à toa. A moça é educada, de boa família, respeitável. Vai ser uma excelente esposa e mãe para os seus filhos. Você está fazendo a escolha certa, Rodrigo. O golpe final veio com as palavras seguintes de Rodrigo, ditas em um tom mais baixo, quase confidencial, mas ainda perfeitamente audíveis através da porta fina. E além do mais, a Samantha voltou para a cidade. Lembra dela? A Samantha Borges. Com ela, eu posso ter a paixão, a aventura. Com a Carolina, eu tenho a estabilidade, o melhor dos dois mundos. Samantha. O nome explodiu em seus ouvidos como uma granada.
uma memória vaga surgiu. Uma garota mais velha, de cabelos escuros e um sorriso selvagem que namorara Rodrigo na faculdade antes de se mudar para São Paulo. Ela estava de volta e, em um piscar de olhos, havia ocupado o espaço que Carolina ingenuamente acreditava ser seu. A voz de Rodrigo se tornou ainda mais íntima, um sussurro venenoso que selou seu destino. Inclusive, vou encontrá-la amanhã de manhã, antes da cerimônia. Só para acertar as coisas entre a gente, deixar tudo em pratos limpos para o nosso futuro, foi o suficiente. Seu corpo se moveu por instinto, uma reação primária de fuga. Os saltos, antes silenciosos, agora martelavam o chão enquanto ela descia as escadas, o som ecoando sua desintegração. A visão estava turva, embaçada por lágrimas que ela não se permitia derramar. A respiração vinha em arfadas curtas e dolorosas. 3 anos. 3 anos construindo um castelo de areia, acreditando piamente que era uma fortaleza de pedra. Irmã. Negócio. Samantha. As palavras ricocheteavam dentro de seu crânio, uma cacofonia de traição. Quando ela finalmente alcançou o ar frio da noite, a verdade já havia criado raízes profundas em sua alma. Rodrigo não a amava, nunca amou. Cada momento que compartilharam não passou de uma performance calculada, e seu conto de fadas acabara de ter seu fim trágico, não no altar, mas no capacho da porta dele. Ela não se lembra de como atravessou a cidade de volta para casa. A memória era um borrão de faróis que se aproximavam, semáforos que mudavam de cor e o contorno escuro das ruas de Ipatinga que de repente pareciam estranhas, hostis. 1 minuto antes, ela estava do lado de fora do apartamento de Rodrigo, o coração em 1000 pedaços. No minuto seguinte, estava parada na porta de seu próprio quarto, o corpo tremendo de um frio que vinha de dentro. A luz suave que se derramava pela fresta do armário, onde o vestido de noiva pendia como um fantasma, era uma zombaria cruel do que o amanhã deveria ter sido. Sua mãe, ao vê-la passar pelo corredor, perguntou com a voz sonolenta e cheia de carinho: "Já voltou, filha? Está tudo bem?" Carolina forçou um sorriso que pareceu rasgar os músculos de seu rosto. "Tudo ótimo, mãe. Só estou exausta", murmurou, a voz um fiapo. Ela passou por Dona Teresa antes que a mãe pudesse ver o tremor em suas mãos ou a devastação em seus olhos. A casa estava mergulhada no silêncio da madrugada, mas dentro dela o caos reinava absoluto. Deitou-se na cama, ainda com a roupa do corpo, e ficou encarando o teto que parecia ondular na penumbra. Cada momento dos últimos 3 anos desfilou diante de seus olhos, mas agora sob uma nova luz, brutal e impiedosa. A pressa de Rodrigo em apresentá-la aos pais, que ela interpretara como prova de amor, agora se revelava como uma estratégia de negócios. As perguntas casuais sobre as finanças de seu pai, a curiosidade disfarçada sobre a escritura do apartamento, a conta poupança, o carro, tudo se encaixava em um quebra-cabeça medonho. A aversão dele em dizer "eu te amo" primeiro, deixando que ela o alimentasse com as palavras, para depois ecoá-las de volta com um sorriso que, em retrospecto, era perfeitamente ensaiado. Como ela pôde ser tão cega? Como pôde confundir um plano de negócios com uma história de amor? Ela havia construído um palácio sobre a areia movediça da conveniência, convencendo a si mesma de que suas fundações eram de rocha sólida. Por horas, ela permaneceu imóvel, presa entre 2 escolhas, ambas insuportáveis. A primeira opção era o silêncio. Levantar-se pela manhã, vestir o vestido branco, caminhar até o altar e casar-se com ele. Preservaria a honra de sua família, o orgulho de seus pais. Os convidados sorririam, as fotos seriam emolduradas e penduradas nas paredes, e a sociedade de Ipatinga aplaudiria a união perfeita.
mas ela saberia. Acordaria todas as manhãs ao lado de um homem que a via como um item em uma planilha, que sussurrava palavras de paixão para outra mulher, enquanto a chamava de irmã. Viveria uma mentira. Seu coração um mausoléu silencioso dentro de um casamento de fachada. A alternativa era, à sua maneira, ainda mais aterrorizante. Ir embora. Desistir de tudo. Partir o coração de seus pais, jogar no lixo meses de planejamento e milhares de reais, e arrastar o nome da família na lama do escândalo. O sorriso orgulhoso de sua mãe no ateliê, o planejamento meticuloso de seu pai, tudo desmoronaria por sua causa. Ela seria a pária, a noiva ingrata que fugiu e envergonhou a todos. Perto da meia-noite, ela se arrastou até o espelho. A mulher que a encarava de volta era um espectro. O rosto pálido, os olhos inchados e vermelhos, os lábios trêmulos. Parecia menos uma noiva e mais uma sobrevivente de um naufrágio. E, no entanto, por trás da ruína, algo tremeluziu. Uma faísca teimosa, uma brasa de dignidade que se recusava a ser apagada. Uma voz interior que ela mal reconhecia como sua, sussurrou que ela valia mais do que um acordo fechado às escuras. Ela valia mais do que a estabilidade comprada com a sua alma. Às 4 da manhã, a agonia da inércia se tornou insuportável. Ela não podia mais ficar deitada, esperando que o sol nascesse para selar sua sentença. Abriu a porta do armário e tocou o vestido de noiva uma última vez, uma despedida silenciosa a todos os sonhos que ele representava. Então, virou-se. Puxou uma pequena mala de viagem de debaixo da cama e começou a fazer as malas, os movimentos mecânicos, quase robóticos. Colocou dentro apenas o essencial, os fragmentos de uma vida que estava prestes a abandonar. O passaporte, todo o dinheiro que havia economizado, o envelope com os dólares que guardara para a lua de mel secreta. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta enquanto escrevia o bilhete. As palavras saíram borradas pelas lágrimas que finalmente começaram a cair. Mãe, pai, me perdoem. Não posso explicar tudo agora, mas não posso me casar. Não posso. Eu amo vocês mais do que tudo, Carolina. Dobrou o papel e o colocou sobre o travesseiro, um pequeno retângulo branco que carregava o peso de uma bomba. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol pintaram o céu de um cinza azulado, ela parou na porta de seu quarto de infância. O coração estava se partindo em 1000 pedaços, mas por baixo da devastação, uma força frágil e desconhecida começava a surgir. Ela não podia se casar com Rodrigo Whitfield. Ela não iria. O céu ainda estava manchado com as últimas sombras da noite quando ela deslizou pela porta da frente. Seus sapatos mal sussurravam nos degraus da varanda enquanto carregava a pequena mala, que parecia mais pesada a cada passo. Atrás dela, a casa dormia em silêncio. Seus pais sonhavam com uma filha caminhando em direção ao altar, não com uma fugitiva desaparecendo na madrugada. As ruas de Ipatinga estavam quase desertas. Um caminhão de lixo passou, seu barulho quebrando a quietude. Ao longe, o sino de uma igreja marcou 6 horas. 6 horas da manhã do dia de seu casamento. Ela manteve os olhos fixos à frente, agarrando a alça da mala como se fosse a única âncora que lhe restava no mundo. O plano se formou em sua mente com a clareza desesperada dos que não têm outra escolha. O aeroporto de Confins. Era longe, mas era o único caminho para um lugar onde ninguém a conhecesse, onde o nome de sua família não significasse nada. Ela caminhou até um ponto de táxi na avenida principal, o coração martelando contra as costelas. Um carro amarelo parou. "Aeroporto de Confins, por favor", disse ela, a voz surpreendentemente firme. O motorista, um homem mais velho, com o rosto marcado pelo sono, a olhou pelo retrovisor, uma sobrancelha arqueada. Uma moça bonita, bem vestida, com uma mala pequena
indo para o aeroporto internacional antes do sol nascer. Ele devia estar se perguntando qual era a história dela, mas, para seu alívio, não fez perguntas. A viagem de quase 3 horas foi um borrão de estradas sinuosas, cidades adormecidas e a paisagem do interior de Minas se desdobrando pela janela. A cada quilômetro, a distância física de Ipatinga aumentava, mas a culpa a seguia como uma sombra. Imaginava a cena que se desenrolaria em poucas horas, sua mãe entrando em seu quarto com uma xícara de chá, encontrando a cama vazia e o bilhete. O pânico, a incredulidade, a dor. Seu pai tentando ser forte, fazendo ligações, o rosto uma máscara de fúria e preocupação. E Rodrigo, o que ele faria? Provavelmente representaria o papel do noivo abandonado e de coração partido, colhendo a simpatia de todos enquanto secretamente se sentia aliviado. O aeroporto de Confins cheirava a café e querosene. As luzes fluorescentes zumbiam sobre sua cabeça enquanto ela caminhava até o guichê de uma companhia aérea, o painel de voos piscando com destinos que pareciam de outro mundo. Um bilhete só de ida para o Rio de Janeiro, por favor. O próximo voo. A atendente, com um sorriso profissional, digitou rapidamente. Temos um embarcando em 1 hora. Carolina pagou em dinheiro, o bolo de notas parecendo queimar em suas mãos. Com o cartão de embarque em mãos, ela se sentou em uma das cadeiras de plástico duro, a mala aos seus pés. O terminal estava começando a encher, um fluxo constante de pessoas indo e vindo, cada uma com sua própria história, sua própria jornada. Ninguém ali sabia que ela era uma noiva em fuga. Ali, ela era anônima. A 1 hora de distância, em Ipatinga, o dia do casamento estava começando. Os fornecedores estariam chegando ao clube, as flores sendo arrumadas, o bolo de 5 andares sendo posicionado. Os convidados estariam começando a se arrumar, escolhendo suas melhores roupas, ansiosos pela festa do ano. E Rodrigo estaria se encontrando com Samantha, acertando as coisas, antes de ir para o altar com outra. O pensamento a encheu de uma náusea amarga. Ela pegou o celular, os dedos tremendo. Precisava avisar alguém, deixar uma pista de que estava viva, de que não havia sido sequestrada ou sofrido um acidente. Ligou para sua melhor amiga, Mariana, que atendeu com a voz grogue de sono. Carol? O que foi? Aconteceu alguma coisa? A voz dela era um lembrete doloroso do mundo que estava deixando para trás. Mari, não vai ter casamento, disse Carolina, as palavras saindo apressadas. Por favor, escute. Diga aos meus pais que estou bem, que estou segura, mas que eu não podia me casar com o Rodrigo. Eu não podia. Houve uma pausa chocada do outro lado da linha. Carolina, do que você está falando? Onde você está? Eu não posso explicar agora. Só garanta que eles saibam que estou viva. E me desculpe por te meter nisso. Ela desligou antes que as perguntas de Mariana pudessem prendê-la, antes que a culpa a fizesse vacilar. A chamada para o embarque soou pelos alto-falantes. Carolina se levantou, as pernas bambas. Cada passo em direção ao portão de embarque era um passo para longe de tudo o que conhecia. A culpa era uma onda esmagadora. As lágrimas de sua mãe, a fúria de seu pai, a vergonha que eles sentiriam quando os convidados chegassem a um altar vazio. Eles lhe deram tudo a vida inteira, e era assim que ela os retribuía, correndo, destruindo o dia que eles haviam construído com tanto cuidado e amor. Mas outra voz, mais firme e mais forte, ergueu-se dentro dela. Como ela poderia ficar? Como poderia jurar amor eterno a um homem que a via como uma transação comercial? Casar-se com Rodrigo teria sido a maior das traições, não apenas a si mesma, mas a família que a criou para valorizar a honestidade e o respeito. Quando as portas do avião se abriram, ela subiu a bordo, o peito apertado de medo. Encontrou seu assento na janela e pressionou a testa contra o vidro frio.
Enquanto o avião taxiava pela pista e finalmente decolava, Ipatinga se tornou um emaranhado de luzes distantes, encolhendo até desaparecer. Sua imagem refletida no vidro a encarava. Uma noiva em fuga, sem nenhum plano além do próximo nascer do sol. Ela estava apavorada com a solidão, com a incerteza, com a possibilidade de ser engolida por uma cidade que não conhecia seu nome. Mas por baixo do medo, havia algo mais resistente, quase desafiador. Ela havia escolhido a verdade em vez da mentira. O que quer que a esperasse no Rio de Janeiro, pelo menos seria real. O avião desceu sobre o Rio de Janeiro como um pássaro gigante, e pela janela, Carolina viu um cenário que parecia saído de um cartão postal. A cidade se espalhava entre montanhas de um verde luxuriante e o azul profundo do oceano, uma metrópole pulsante e viva. O Cristo Redentor, de braços abertos no topo do Corcovado, parecia dar-lhe as boas-vindas, uma promessa silenciosa de acolhimento. Quando as rodas do avião tocaram o solo, um tremor percorreu a aeronave, e Carolina sentiu como se sua própria vida estivesse finalmente aterrissando em um novo território, desconhecido e assustador, mas seu. O ar que a recebeu ao sair do aeroporto Santos Dumont era diferente de tudo o que conhecia. Era um ar pesado, úmido e salgado, carregado com o som de buzinas, o ritmo distante de um samba e 1 milhão de conversas sobrepostas. Era o cheiro e o som da vida em seu estado mais caótico e vibrante. Por um momento, o pânico a ameaçou. Ela estava completamente sozinha, uma forasteira com uma mala e um coração partido, no meio de uma das maiores cidades do mundo. Com o endereço de uma pensão, que encontrou em uma busca rápida na internet do aeroporto, ela pegou um táxi. O motorista, um carioca falante, apontava os pontos turísticos com um orgulho contagiante, mas Carolina mal conseguia registrar a beleza da Baía de Guanabara ou a imponência do Pão de Açúcar. Seus olhos viam, mas sua mente estava a quilômetros de distância em Ipatinga, imaginando o rescaldo da bomba que havia detonado. O celular, que ela mantivera desligado durante o voo, pesava em sua bolsa como uma granada. Ela sabia que, ao ligá-lo, seria inundada por uma avalanche de chamadas perdidas, mensagens furiosas e apelos desesperados. Decidiu que ainda não estava pronta. Precisava de um porto seguro primeiro, um lugar para respirar. A pensão ficava em uma rua tranquila de Copacabana, a poucas quadras da praia. Era um sobrado antigo, com a pintura um pouco descascada e vasos de samambaia pendurados na varanda. A dona, uma senhora chamada Dona Cida, com olhos gentis e um sorriso que parecia conhecer todas as dores do mundo, a recebeu sem fazer muitas perguntas. O quarto era minúsculo, com uma cama de solteiro, um armário embutido e uma janela que dava para um emaranhado de fios e os fundos de outros prédios. Não havia nada do luxo ou do conforto de sua vida anterior. Mas, ao fechar a porta, aquele pequeno espaço se tornou seu santuário. Era o primeiro lugar no mundo que era só dela, conquistado não por herança, mas por um ato de desespero e coragem. A primeira noite no Rio foi um borrão de exaustão e ansiedade. Ela deitou na cama estreita, o som da cidade entrando pela janela aberta, e chorou. Chorou pela dor da traição, pela perda do futuro que havia planejado, mas, acima de tudo, chorou pela dor que sabia ter causado a seus pais. A imagem do rosto de sua mãe, desfeito em lágrimas, e de seu pai, com sua dignidade ferida, a assombrava. A culpa era um peso físico, uma âncora que ameaçava afogá-la. Mas quando o sol da manhã filtrou-se pela janela, trazendo consigo o barulho da cidade despertando, algo mudou. A autopiedade deu lugar a uma determinação fria. Ela não havia fugido para se afogar em um mar de lágrimas. Ela havia fugido para sobreviver. E para sobreviver precisava de um plano. O primeiro passo era trabalho.
O dinheiro que trouxera, que parecera uma fortuna em Ipatinga, encolhia a cada hora no Rio de Janeiro. O aluguel da pensão, a comida, o transporte, tudo era exponencialmente mais caro. O trabalho que fizera no escritório de seu pai, atender telefones, organizar arquivos, servir café, parecia uma piada no currículo. Era um emprego que lhe fora dado, não conquistado. Aqui, naquela selva de pedra, ninguém se importaria com o sobrenome de seu pai. Ela era apenas mais uma, sem experiência, sem contatos, sem um diploma que a diferenciasse. Com um jornal comprado na banca da esquina, ela começou a circular anúncios de emprego. Recepcionista, vendedora, auxiliar de escritório. Cada anúncio parecia exigir uma experiência que ela não tinha ou habilidades que mal possuía. A realidade a atingiu com a força de uma onda. Pela primeira vez na vida, ela estava enfrentando o mundo sem uma rede de segurança. Os primeiros dias foram uma sucessão de pequenas humilhações. Em uma entrevista para vender de hora em uma loja de shopping, a gerente a olhou de cima a baixo e disse que ela não tinha o perfil. Em outra, para uma vaga de recepcionista em um consultório médico, o dentista foi simpático, mas disse que precisava de alguém com experiência em sistemas de agendamento. A cada não, um pedaço de sua confiança se esvaía. Ela começou a se sentir como uma impostora, uma menina mimada brincando de ser adulta, e a tentação de ligar para casa, de pedir perdão e voltar para a segurança de sua antiga vida era imensa. Mas então ela se lembrava da risada de Rodrigo, da palavra irmã, da menção a Samantha. E a raiva, uma raiva justa e purificadora, lhe dava forças para continuar. Ela não voltaria para aquela gaiola dourada. Preferia a fome à humilhação de viver uma mentira. Foi em uma tarde quente, depois de mais uma entrevista frustrada, que ela se permitiu um pequeno luxo. Sentou-se em um quiosque na praia de Copacabana e pediu uma água de coco. Observou o movimento. Os turistas com suas peles queimadas de sol, os vendedores ambulantes com seus pregões cantados, os corpos esculpidos jogando futevôlei. Todos pareciam pertencer àquele lugar, enquanto ela era uma espectadora, invisível. Foi então que seu olhar caiu sobre um panfleto amassado na mesa ao lado. Aprenda português para estrangeiros, aulas intensivas, turmas pequenas, escola de idiomas Viva Brasil. Uma ideia começou a se formar. Ela sempre tivera facilidade com o inglês que aprendera na escola. Talvez ali houvesse uma chance. No dia seguinte, ela foi até o endereço da escola, um prédio comercial a poucas ruas de sua pensão. O ambiente era vibrante, cheio de sotaques diferentes. Gringos de todas as partes do mundo se misturavam nos corredores, tentando se comunicar em um português hesitante. Na recepção, uma moça de aparência sobrecarregada tentava atender o telefone, responder a um aluno sueco e encontrar um livro para uma aluna japonesa, tudo ao mesmo tempo. Carolina esperou pacientemente. Quando finalmente chegou sua vez, ela perguntou se havia alguma vaga de trabalho. A moça, chamada Lúcia, a olhou com olhos cansados. "Você fala inglês?" perguntou. "Sim, falo fluentemente", respondeu Carolina com mais confiança do que sentia. "E tem paciência? Muita paciência?" Lúcia insistiu. Carolina pensou em sua vida até aquele momento, em tudo o que havia suportado em silêncio. "Acho que sim", respondeu com um pequeno sorriso. Lúcia a levou até a sala do diretor, um argentino expatriado chamado Ricardo, que parecia tão caótico quanto a escola que administrava. Ele a entrevistou em um portunhol rápido, fazendo perguntas sobre sua vida, sua experiência. Carolina foi honesta. Disse que tinha pouca experiência profissional, mas que aprendia rápido e precisava desesperadamente de uma oportunidade. Algo em sua sinceridade, ou talvez em seu desespero, pareceu tocar Ricardo. "Olha, a Lúcia está sobrecarregada.
Preciso de alguém para o turno da tarde, para atender os alunos, organizar as matrículas, apagar os incêndios. O salário é baixo para começar. É um trabalho de doido, você topa? Carolina sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase chorou. Sim, topo, com certeza. Começou na segunda-feira seguinte. O trabalho era exatamente como Ricardo descrevera. Um caos organizado. Ela tinha que lidar com alunos que não entendiam as contas, professores que perdiam seus materiais, turistas que queriam saber onde era o melhor samba da cidade e o telefone que não parava de tocar. Nos primeiros dias, ela chegava em casa exausta, a cabeça doendo com o esforço de pensar em duas línguas e sorrir quando tudo o que queria era gritar. Mas aos poucos, ela começou a pegar o jeito. Aprendeu a navegar pelo sistema de matrículas, a acalmar alunos frustrados com o subjuntivo e a dar dicas sobre a cidade com a confiança de uma nativa. O ambiente multicultural era fascinante. Ela ouvia histórias de pessoas que haviam largado tudo em seus países para viver uma aventura no Brasil. Pessoas que, como ela, estavam recomeçando. Pela primeira vez, ela não se sentia tão sozinha em sua jornada. Uma tarde, um mês depois de ter começado, ela estava fechando a escola quando o telefone tocou. Era um número de Ipatinga. Seu coração deu um salto. Era Rodrigo. A voz dele era um misto de raiva e súplica. Carolina, pelo amor de Deus, onde você se meteu? Você tem noção do que você fez? Da vergonha que me fez passar? Ela ouviu o discurso dele em silêncio, a mão segurando o telefone com força. Ele falou sobre a humilhação, sobre os convidados, sobre a reputação dele e da família dela. Em nenhum momento ele perguntou se ela estava bem. Em nenhum momento ele pediu desculpas. Quando ele finalmente fez uma pausa para respirar, ela disse, a voz fria e calma como o aço, eu sei exatamente o que eu fiz, Rodrigo, e sei por que fiz. Eu ouvi tudo. Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. Ouviu o quê? Ele gaguejou. Ouvi sua conversa com seus pais, sobre mim, sobre o nosso casamento ser um negócio, sobre a Samantha. O silêncio que se seguiu foi a confissão mais eloquente que ele poderia ter feito. Passar bem, Rodrigo, disse ela, e desligou o telefone. Ao colocar o aparelho no gancho, ela não sentiu dor, nem tristeza. Sentiu apenas uma imensa e libertadora leveza. O último fio que aprendia ao passado acabara de ser cortado. Ela estava livre. Aos poucos, o Rio de Janeiro deixou de ser um lugar de exílio e começou a se tornar um lar. Ela se mudou da pensão para um pequeno apartamento conjugado em uma vila em Botafogo que decorou com móveis de segunda mão e muito carinho. Fez amizade com seus vizinhos, com os outros funcionários da escola, com os alunos. Nos fins de semana, explorava a cidade, caminhava pela orla, subia as trilhas da Floresta da Tijuca, descobria os bares e a vida cultural da Lapa. Ela estava descobrindo não apenas uma nova cidade, mas uma nova versão de si mesma. Uma versão que era mais forte, mais resiliente e infinitamente mais interessante do que a menina que quase se casou por conveniência. Ela estava aprendendo a se virar sozinha, a pagar suas próprias contas, a consertar um chuveiro queimado, a negociar com o mundo em seus próprios termos. E essa descoberta, essa força que brotava de dentro, era mais valiosa do que qualquer dote, qualquer apartamento no bairro nobre, qualquer carro importado. Era a sua independência, e ela a conquistara sozinha. A tentativa de Rodrigo de reatar o contato foi como uma pedra atirada em um lago. Causou uma ondulação momentânea, mas a superfície logo voltou à sua nova e serena normalidade. A conversa, se é que se podia chamar aquilo de conversa, não a abalou como ela temia. Pelo contrário, serviu como um ponto final definitivo, a assinatura no decreto de sua própria alforria.
Ele tentou ligar mais algumas vezes nas semanas seguintes, os números de Ipatinga piscando na tela de seu celular como fantasmas insistentes. Ela os ignorava, deixando que as chamadas morressem no vazio. Cada toque não atendido, um pequeno ato de rebelião, um reforço de suas novas fronteiras. A Carolina que atenderia, que ouviria, que talvez até chorasse, não existia mais. Ela havia sido deixada para trás, junto com um vestido de noiva em um armário e um futuro de mentiras. No microcosmo vibrante da escola de idiomas, a vida pulsava em um ritmo que não dava espaço para assombrações. O trabalho, antes visto apenas como um meio de sobrevivência, tornou-se uma fonte inesperada de alegria e conexão. Carolina descobriu que tinha um talento natural para lidar com pessoas, uma empatia que transcendia as barreiras linguísticas. Ela se tornou a confidente dos alunos, a pacificadora dos professores e o braço direito de Ricardo. Foi nesse ambiente que sua amizade com Marcelo floresceu, de forma tão natural e despretensiosa quanto o musgo que cresce nas árvores da Tijuca. Marcelo era um dos professores mais queridos da escola, um carioca da gema com a alma de poeta e um sorriso que parecia carregar o calor do sol do arpoador. Ele não tinha a ambição polida de Rodrigo, nem o verniz da alta sociedade. Em vez disso, possuía algo infinitamente mais valioso, uma autenticidade desarmante. A amizade deles foi construída nos pequenos momentos, nas pausas para o café, quando ele contava histórias engraçadas sobre as gafes de seus alunos com o português. Nas sextas-feiras, depois do expediente, quando o grupo de professores se reunia em um bar na Lapa e ele dedilhava clássicos da bossa nova em seu violão, e nos dias caóticos, quando ele aparecia em sua mesa com um pão de queijo e um "você parece precisar disso". Marcelo nunca a pressionou para falar sobre seu passado. Ele parecia entender, com uma sensibilidade rara, que havia feridas ali que ainda estavam cicatrizando. Ele via a força em seu olhar, a resiliência em seu sorriso, e a tratava não como uma donzela em perigo, mas como uma igual, uma mulher que estava bravamente reescrevendo sua própria história. Ele a apoiava sem segundas intenções, oferecendo uma amizade sólida e verdadeira, um tipo de relacionamento masculino que ela nunca havia conhecido. Com ele, não havia jogos, não havia máscaras. Havia apenas uma conexão genuína, que crescia a cada dia, silenciosa e forte. Um ano se passou. Um ano em que Carolina se transformou de fugitiva em residente, de sobrevivente em protagonista. O Rio de Janeiro, com seu caos e sua beleza, a havia adotado. O apartamento em Botafogo era seu refúgio, as amizades, sua nova família. Ela finalmente restabeleceu o contato com os pais. As primeiras conversas foram difíceis, repletas de mágoa e incompreensão. Mas com o tempo e com a ajuda de Mariana, que agiu como uma ponte diplomática, a raiva deu lugar à preocupação, e a preocupação a uma aceitação relutante. Eles não entendiam completamente por que ela havia feito o que fez, mas viam, pela firmeza em sua voz e pelas histórias de sua nova vida, que a filha frágil que eles conheciam havia se tornado uma mulher forte e independente. A saudade, finalmente, falou mais alto que o orgulho ferido. O convite para o aniversário de sua mãe foi o chamado que ela sabia que não podia mais ignorar. A ideia de voltar a Ipatinga a enchia de um nervosismo gelado. Voltar era confrontar os fantasmas, as fofocas, os olhares de pena e de julgamento. Mas ela também sabia que era necessário, não apenas por seus pais, mas por si mesma. Precisava fechar aquele círculo, provar para si mesma que o passado não tinha mais poder sobre ela. A viagem de ônibus, na direção oposta àquela que fizera um ano antes, foi uma jornada introspectiva. A paisagem familiar de Minas Gerais não lhe trazia mais a sensação de pertencimento, mas sim uma nostalgia distante, como olhar para uma fotografia antiga.
Quando desceu na rodoviária de Ipatinga, seus pais estavam lá. Dona Teresa chorou ao vê-la, um choro de alívio e saudade, e a abraçou com uma força que parecia querer fundi-la de volta ao seu corpo. Seu pai, sempre mais contido, a segurou pelos ombros, os olhos úmidos, e a abraçou por um longo tempo, um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Eles a haviam perdoado. As cicatrizes ainda estavam lá, na forma como os vizinhos desviavam o olhar, ou como o assunto do não casamento era cuidadosamente evitado. Mas o amor, à base de tudo, permanecia intacto. A festa de aniversário foi um evento íntimo, apenas para a família e amigos mais próximos. Carolina se preparou para os olhares curiosos, para os sussurros nos cantos, e eles vieram. Mas, para sua surpresa, não a atingiram. Ela conversou com tios e primos, contou sobre seu trabalho no Rio, sobre a vida em uma cidade grande. Havia uma nova confiança em sua postura, uma segurança em sua voz que calava os julgamentos. Ela não era mais a coitadinha, a noiva abandonada. Era a Carolina que se mudou para o Rio, que trabalhava com estrangeiros, que vivia sozinha e era feliz. E nos olhos de alguns parentes, ela viu algo novo, um brilho de admiração, talvez até de respeito. O encontro que ela tanto temia aconteceu no dia seguinte, da forma mais banal possível. Ela estava em uma padaria no centro da cidade, comprando pão de queijo para o café da tarde quando o viu. Rodrigo estava na fila do caixa, de mãos dadas com uma mulher de cabelos escuros e sorriso confiante. Samantha, um anel de ouro com um diamante vistoso, brilhava no dedo dela. Eles pareciam um casal de comercial de margarina. Bonitos, bem-sucedidos, perfeitamente encaixados na paisagem da elite de Ipatinga. Ele a viu primeiro. Por um instante, o pânico lampejou em seus olhos, a incerteza de como agir. Mas então, ele recompôs a fachada, oferecendo um sorriso polido, quase corporativo. "Carolina", disse ele, a voz um pouco mais baixa que o normal. O olhar de Samantha se aguçou, protetor, avaliador. Carolina sentiu o mundo parar por um segundo. O ar Mas a ficou onda mais de dor, denso, de raiva, de humilhação que ela esperava não veio. Em seu lugar havia uma calma surpreendente, uma clareza cristalina. Ela acenou com a cabeça, um sorriso genuíno e tranquilo surgindo em seus lábios. Rodrigo, Samantha. Sua própria voz a surpreendeu pela firmeza. Houve uma pausa constrangedora, o tipo de silêncio que grita. Foi ele quem o quebrou, apresentando Samantha formalmente como sua esposa. A mulher estendeu a mão, um gesto calculado, e Carolina a apertou, a mão firme, o contato visual direto. "Parabéns pelo casamento", disse Carolina. "Eu, de verdade, desejo que vocês sejam muito felizes." E a maior surpresa de todas foi que ela estava sendo sincera. A amargura que carregara como um fardo por tanto tempo havia se dissolvido, transformada em aceitação. O que aconteceu entre eles era uma história encerrada, um capítulo de um livro que ela não precisava mais reler. Ao sair da padaria e caminhar sob o sol forte de Minas, ela se sentiu mais leve do que em anos. Vê-lo não despertou fúria nem saudade. Apenas confirmou o que ela já sabia no fundo de sua alma. Ela havia se libertado. Aquele encontro não foi um confronto, mas um epílogo. O ponto final que ela precisava para virar a página de vez. Naquela noite, sentada na cozinha de seus pais, o cheiro familiar do bolo de fubá de sua mãe no ar, ela refletiu sobre a mulher que se tornara. Não era mais a garota ingênua que media seu valor pela atenção de um homem ou pela aprovação da sociedade. Era alguém que havia se reconstruído a partir dos escombros, que havia escolhido a verdade em vez do conforto, a integridade em vez da ilusão. De volta ao Rio, a vida com Marcelo se desenrolava em um ritmo suave e constante. Ele nunca a apressou, nunca exigiu promessas que ela não estava pronta para fazer.
Eles compartilhavam jantares depois do trabalho, longas conversas sobre o passado e o futuro e silêncios confortáveis que diziam mais do que 1000 palavras. A honestidade dele era seu maior presente e construiu entre eles uma fundação mais sólida do que qualquer dote ou status social. O amor, quando finalmente se manifestou, não foi uma explosão, mas o nascer do sol, gradual, quente e inevitável. No trem que a levava de volta para casa após a visita, Carolina olhou pela janela os campos de Minas se afastando e soube que finalmente havia encontrado a paz. Ipatinga era parte de sua história, mas não a definia mais. O futuro era uma página em branco, e pela primeira vez ela confiava plenamente na mão que segurava a caneta. Ela não era mais a noiva que fugiu. Era Carolina, uma mulher que escolheu a verdade, reconstruiu a própria vida e, no processo, encontrou um amor sem máscaras, tão real e vibrante quanto a cidade que agora chamava de lar. E assim, termina a jornada de Carolina, uma história sobre encontrar a própria força nos lugares mais inesperados. Se você gostou de acompanhar essa transformação, mostre seu apoio deixando o seu like e se inscrevendo no canal para não perder nossas próximas histórias. E agora, conta pra gente nos comentários, de 0 a 10, que nota você dá para essa história?